Glórias a Deus pela vida de vocês, muitas pessoas novas, pessoas que estão pela primeira vez, né? Todos vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Obrigado, Zé. Obrigado. Vamos abrir nossas Bíblias? Vamos lá em Gênesis. Gênesis 1, a partir do verso 24. É muito bom estar aqui mais uma vez, né? Glórias a Deus. Do 24 ao 26. Amém? Amém. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. O 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Verso 26. Também disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Vamos ler também o 2:7, tá? 2:7, um pouquinho para frente. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Amém. Pode fechar a Bíblia. Vamos estar orando. Pode ficar nos seus lugares mesmo. Eu vou estar orando. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me colocado aqui mais uma vez, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de estar aqui mais um dia, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço nesse momento para o Senhor, ó Pai, que as palavras que logo mais sairão da minha boca não venham de mim, mas venham direto do seu trono, Senhor, e entre no coração do seu povo que aqui está, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque nesta noite, Senhor, o Senhor tem trazido, Senhor, o Senhor trouxe, Pai, vidas novas, Pai, para esse lugar. Pessoas que estão nos visitando pela primeira vez, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que essas pessoas não saiam por essa porta da mesma forma que entrou, Senhor. Aqueles que estão pela segunda, pela terceira vez, pela quarta vez, Pai. Aqueles que estão buscando, Pai, a sua presença, Senhor. Pai, que esta noite, Senhor, eles saiam daqui diferentes, Senhor. Que esta noite, Senhor, eles possam sair daqui, Senhor, conhecendo um pouco mais de Ti, Senhor. Que a partir desta noite, Senhor, cada um desses que aqui estão, Senhor, cada família aqui representada, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, nunca mais serão o mesmo, Pai, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e aquilo que o Senhor começou na vida desses que aqui estão, Senhor, o Senhor há de terminar, Pai, em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos lá. Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a criação, e nós começamos aqui no verso 24, e nós podemos perceber que tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, foi através da palavra. Foi através da palavra, né? Se nós pegarmos aqui em Gênesis, desde o início, né? Quando Deus começa a criar, né? Começa o processo de criação, tudo foi através da palavra. Então, nós precisamos já guardar algo na nossa vida. Você que está chegando pela primeira, pela segunda vez aqui, você que ainda não tem muito esse entendimento, nós precisamos profetizar na nossa vida. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, tá?
E Deus, tudo que Ele fez até então, foi através da palavra. Que haja luz, terra, que dê animais segundo a sua espécie, e assim por diante. Se você analisar, né, a partir do verso 1 aqui, você vai perceber isso que eu estou falando para você. Com exceção, e nós percebemos também até então, que Deus ele não tinha um parâmetro, uma referência para estar criando todas essas coisas que você está vendo. Se você olhar para o seu lado, você vai ver algumas coisas aí fora. Tudo isso Deus criou, tudo isso saiu do coração de Deus. Porque Deus não havia visto isso em algum lugar e pensou, eu vou criar isso. Não. Tudo isso saiu da imaginação de Deus, tudo isso saiu de dentro do coração de Deus. Amém? Amém. Muito bem. Com exceção, aqui no versos 26. Com exceção. Como assim? Quando Deus vai fazer o homem, Ele para tudo que Ele está fazendo. Até então, Deus foi falando que haja luz e assim por diante. Mas quando nós chegamos aqui no verso 26, Deus para tudo que Ele está fazendo e Ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus agora ele tinha uma base do que Ele queria. Deus agora, Ele cria um ser, Ele cria algo parecido a Ele. Vocês estão me entendendo? Deus cria algo parecido a Ele. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, é perfeito. Nós não duvidamos disso, nós sabemos disso, né? Tudo que Deus se propõe a fazer, Ele faz bem feito. Tudo que Deus se propõe a fazer, Ele faz bem feito. Ele faz perfeito. Tudo que Deus se propõe a fazer, tá? E você, e nós, o ser humano, Deus deixou por último. Porque Ele tinha algo especial para você. Ele tinha algo especial para cada um de nós. E Deus nos faz, Deus nos cria a imagem e semelhança dEle. Muito bem. Eu costumo dizer que Deus é muito simples, né? Esta é a imagem que Deus passa para mim. Que Deus ele é muito simples, tá? E Deus nesse momento ele usa a si próprio como referência para criar o homem, né? Vamos dizer assim, tá? E aqui em Gênesis, não precisa ler, tá? Eu vou ler para vocês, tá? Aqui em Gênesis 2:19 está escrito o seguinte. 2:19 está dizendo o seguinte, ó: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-a ao homem, para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Tamanha a capacidade desta criação chamada homem, estamos falando aqui do ser humano, né? Tamanha a sua capacidade. Deus, ele não coloca nome nos animais. Deus, ele coloca o homem lá num canto, chama todos os animais, todos, a palavra está dizendo aqui, tá? Os animais, as aves do céu, e esses animais vai passando perante o homem, vai passando né, na frente do homem, e o nome que o homem desse a cada animal, assim esse animal se chamaria: leão, girafa, cavalo. Aí eu pergunto para você, de onde vem tanta imaginação para esse homem dar esses nomes a tantos animais? Eu falo para vocês, porque tudo aquilo que Deus faz perfeito. Tudo aquilo que Deus faz perfeito. Deus fez o homem perfeito. Perfeito. E nesse momento Deus, eu fico imaginando, Deus, ele contempla a criação dele, aquilo que ele fez, né? E Deus traz aqueles animais ali, e o homem ele vai dando nome para cada um. E o nome de Deus vai sendo glorificado nessas coisas.
E o nome de Deus vai sendo glorificado na minha e na sua vida. O nome de Deus vai sendo glorificado. Tá? Mas de repente, eu imagino assim, de repente você já conhece um pouco a palavra, de repente você pode pensar assim, mas Cláudio, peraí, mas tudo isso que você está falando foi antes da queda do homem, foi antes do pecado entrar na humanidade, porque após o pecado entrar na humanidade, o homem perdeu essa capacidade. É verdade. Muitas coisas aconteceram, né, após a queda do homem, né? Muitas coisas aconteceram. Mas aqui em Gênesis 6, 5, 6 e 7, não precisa ler, eu passo por vocês. A palavra diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e o Senhor decide destruir toda a criação, inclusive o homem, tá? Inclusive o homem. A maldade era tanta, não diferente de hoje, e o Senhor ele muda de ideia em relação à criação, e ele decide acabar com tudo. Mas em meio a tanta maldade, o Senhor ele olha e ele vê um homem chamado Noé. Ele vê um homem chamado Noé. E Noé, por algum motivo, ele chama a atenção de Deus. Ele chamou a atenção de Deus. E Deus, observando a vida de Noé, agora ele decide a usar o ser humano nos projetos dele na terra. Deus, ele decide, eu vou usar Noé em um projeto. Deus, agora, ele decide que ele vai recomeçar tudo que ele tinha feito, ele vai recomeçar através da vida de através da vida de Noé, porque ele viu que Noé, entre todos que estavam ali, Noé era diferente. Noé era diferente. E agora o Senhor, ele passa a usar o homem em seus projetos, para realizar os seus projetos na terra. E muitas vezes nós ouvimos assim, alguém dizendo assim: o Senhor tem um propósito na sua vida. E isso não é mentira, isso é verdade. Porque se você permitir, o Senhor vai usar você nos projetos dele aqui na terra. Se você permitir. Se você permitir, o Senhor ele vai usar você em coisas grandes aqui na terra. Ele vai usar você para transformar a vida das pessoas. Ele vai usar você para mudar, para transformar as vidas, né? Aquelas vidas lá na sua família, aquelas pessoas que estão ali. Se você permitir, o Senhor ele vai fazer um rebuliço tão grande na sua vida que as pessoas à sua volta daqui a pouco não vão entender o que está acontecendo. Depende de nós. Depende de nós. Ok? Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a perfeição da criação de Deus. A perfeição da criação de Deus. Tá? Por exemplo, essa pessoa que está aí do seu lado, ele é um milagre de Deus. Mas Deus é tão simples, tão simples, tão simples, que nós não percebemos isso. Nós não percebemos isso, certo? Nós não percebemos. E eu vou dar alguns exemplos para vocês. Coisas tão simples, mas passa no nosso dia a dia e nós não percebemos. Por quê? Porque a correria do dia a dia, o nosso trabalho, algumas pessoas estudam, é o trabalho da igreja, e nós, coisas importantes vão ficando de lado. Mas eu quero falar para vocês. Eu quero usar, se me permite, Adriano, eu vou usar o Adriano como um exemplo. Simples, muito simples, coisas simples, né? Do nosso dia a dia. Por exemplo, o Adriano, acredito que há um mês atrás, talvez um pouco menos, ou um pouco mais, não sei, mas é bem recente. O Adriano, ele quebrou a ponta do dedo. Quebrou a ponta do dedo. Né? E o Adriano, ele teve que fazer uma cirurgia. E tal, ele quebrou a ponta do dedo. E aí eu pergunto para a igreja: quem
Quem foi que curou o dedo dele? Quem curou o dedo do Adriano? Foi o médico? Foi na cirurgia que o seu dedo foi curado, Adriano? Não. O Adriano, ele passou por um procedimento cirúrgico apenas para colocar o dedo dele no lugar, para melhorar o ambiente. Por quê? Porque a cura já está dentro do Adriano. A cura já está lá. Quem aqui já quebrou uma perna, um braço, alguma coisa? Levanta a mão. Algum médico curou você? Você foi no médico, o médico colocou no lugar, soldou o osso no lugar, colou o osso no lugar e se resolveu? Foi isso que aconteceu? Não. Tudo que Deus faz bem feito. E a criação dele é perfeita. Todos os ossos quebrados que você já teve, quem foi que curou? Foi Deus. Porque a cura, ele colocou em você lá no momento da criação. Quando ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Isso já fazia parte de você desde o início. Amém. Eu quero também chamar a atenção para vocês em mais um exemplo. Porque eu gosto, muitas vezes eu vou lá, claro, eu vou na Bíblia, eu vou lá atrás buscar alguns exemplos para vocês, mas eu gosto de trazer algumas coisas do que está acontecendo no nosso dia a dia hoje. Eu quero mostrar para vocês o que está acontecendo no nosso meio, porque muitas vezes nós olhamos para trás, de repente eu posso falar de Davi, eu posso falar de Esther, tem vários personagens aqui que eu poderia trazer para falar para vocês, que serve de referência mesmo, Mas eu gosto de falar daquilo que está acontecendo no nosso meio hoje. E eu quero dar como exemplo também a vida do Roberto. Levanta um pouquinho, Roberto. Eu já tinha falado para ele que eu ia usar ele como exemplo, tá? O Roberto, ele, ainda jovem, ele sofreu um acidente de trabalho e ele perdeu um braço. Todo mundo sabe disso. É só olhar para ele que você vai ver. Pode sentar, Roberto. E aí eu falo para vocês: Cláudio, onde está o milagre? É que ele está vivo, que ele não morreu? Não. Isso também é um milagre. Isso daí é um testemunho que eu deixo para ele contar no momento oportuno, que vocês precisam saber também. No momento oportuno ele vai ter condições, ele vem aqui e vai falar. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: o Roberto era jovem, ele sofreu esse acidente de trabalho, e ele acabou perdendo um membro. O Roberto, ele estudou como uma criança normal, ele foi alfabetizado, mas o Roberto, ele nunca foi canhoto. E ele perdeu o braço direito. O Roberto, ele passou por algumas situações difíceis na vida dele, sim, nesse período. Imagine você, um jovem, perdendo um membro do seu corpo. Mas o Roberto, depois desse acidente, Roberto, você escreve hoje? O Roberto escreve. O Roberto nunca foi canhoto, mas o Roberto escreve. O Roberto, depois desse acidente, o Roberto ele construiu 3 casas para ele. O Roberto, ele nunca foi canhoto. O Roberto, depois desse acidente, ele construiu 3 casas para ele. Claro, ele pagou para alguém fazer... Não, ele construiu as 3 casas. Está lá. Ele aluga 2 e mora em uma. Está lá para todo mundo ver. O que eu quero falar para vocês? Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Já está em você. Você querendo ou não, já está dentro de você. Nós só precisamos manifestar isso. Nós só precisamos tirar isso de dentro de nós e colocar para fora. A partir do momento em que o Roberto se viu naquela dificuldade, que agora ele já não conseguia mais escrever, ele simplesmente
se posicionou e ele aprendeu a escrever com a mão esquerda. E hoje ele escreve com a mão esquerda. O Roberto, ele foi na minha casa um dia e eu precisava levantar o meu muro. Eu tenho as duas mãos, você está vendo aqui, eu tenho os dois braços. E o Roberto falou assim para mim: pode deixar que eu vou levantar o seu muro. Ele levantou e rebocou o meu muro com uma mão só. A pessoa que está do seu lado, ela é um milagre de Deus. E muitas vezes nós esquecemos disso. Sabe por quê? Porque Deus é simples. A simplicidade de Deus é tamanha que foge da nossa compreensão. Foge da nossa compreensão. E muitas vezes nós somos abatidos por algumas situações, né? Nós somos abatidos por algumas situações, nós ficamos abatidos, nós ficamos depressivos, nós entramos em algumas situações. O que eu quero chamar a atenção de vocês: ou nós cremos, ou nós não cremos. Se você crê, a partir de hoje, a sua vida será diferente. E você, a partir de hoje, você andará aí fora como um vencedor, porque Cristo estará junto com você. A opção é sua. Se você não crê, você vai viver aí, eu não sei qual é, né? Eu não sei qual a sua situação hoje, quais os problemas que você tem passado, eu não sei de nada disso. Mas o que eu percebo aí fora é que uma grande parte da população, uma grande parte das pessoas estão vivendo como marionetes do sistema, para não falar de Satanás, tá? Quando eu falo sistema, porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. O sistema jaz do maligno. Se você crê no que o sistema está dizendo para você, você vai ser como uma marionete. E você vai esquecer da capacidade que está dentro de você. Da capacidade que está dentro de você. E nós precisamos trazer isso, colocar isso para fora. Colocar isso para fora. Colocar isso para fora. A minha palavra diz de uma passagem onde Davi, não estou falando nesse momento do rei Davi, é a mesma pessoa, mas eu não estou falando do rei Davi, porque até então Davi era apenas um menino, um jovem, e o pai dele, Jessé, fala para ele assim: Davi, pega essas coisas, pega esses mantimentos, pega esse alimento e leva para os seus irmãos que estão no campo de batalha. E Davi pega todas aquelas coisas, Davi vai até o campo de batalha, Davi vai até lá. Davi, chegando ali, ele vê um homem, um gigante, a palavra diz que era um gigante, Golias, ele afrontando o exército de Israel. E a palavra diz que já fazia 40 dias que isso vinha acontecendo. 40 dias. Pessoas capacitadas, pessoas preparadas estavam ali. Homens de guerra estavam ali. Davi era apenas um jovem, um menino. Davi, ele chega, ele vê aquela situação, e Davi fala o seguinte: esta é a atitude de Davi perante aquela situação. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Fazia 40 dias que aquele gigante, ele se levantava, ele estava ali afrontando o exército de Israel, o exército do povo de Deus. Davi, ele olha para aquela situação e algo dentro dele, o que seria esse algo? É a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na sua vida. É isso que nós precisamos. Aconteça o que aconteça, aconteça o que acontecer na sua vida, não permita que a presença de Deus saia de você. Não permita. E naquele momento, aquele menino, aquele jovem, ele olha para aquela situação e ele fala isso: quem ele acha que ele é? Se não tem ninguém aqui, eu vou lá.
E a palavra diz que Davi, ele pega 5 pedras. 5 pedras. 5. Quando Davi, e o cajado na mão, quando Davi vai ali para a batalha com aquele gigante, o gigante, eu fico imaginando, né? A palavra diz, né, que o gigante fala para ele assim: você acha que eu sou algum cachorro para você vir com pau e pedra? Ele não sabia quem era que estava do outro lado. Ele não tinha noção do que estava para acontecer. E a palavra diz que Davi joga uma pedra, acerta o gigante cai, ele tira a espada do gigante e arranca a cabeça daquele gigante. E a afronta do povo de Deus foi tirada. A vergonha que o povo de Deus estava passando foi tirada do meio dele. Acabou. Não estou falando ainda do rei Davi. Eu estou falando de um jovem. E é isso que eu quero trazer para cada um de nós. É isso que nós precisamos buscar. Aconteça o que acontecer na sua vida, a presença de Deus precisa estar em você. Precisa estar em você. As dificuldades virão ou não? Sim, as dificuldades virão. Mas o que vai definir, o que vai mostrar como vai ser o daqui para frente, é a sua atitude em relação a essas dificuldades que têm se levantado. É a sua atitude em relação ao gigante que tem se levantado. O gigante já estava ali há 40 dias. Até o momento que Davi chega. A partir daquele momento, acabou a história. Acabou a história. É isso. É isso. Tá? Eu quero que vocês imaginem. Eu falei isso na célula segunda-feira. Eu quero que vocês imaginem a vida de vocês. Eu gostaria que vocês imaginassem agora que a vida de vocês fosse um veículo. Vamos imaginar que todos aqui, 100% dessa sala, soubessem dirigir e a vida de vocês fosse um carro simples. E aí eu faço uma pergunta para vocês: quem é que está na direção desse veículo? Quem é que está na direção desse carro? Quem é que está? Quem você tem deixado conduzir este carro, este veículo? O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio. E existem algumas coisas na nossa vida que o Senhor, Ele não vai interferir. Não vai interferir. Por isso nós precisamos da presença dEle, por isso nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo, para, através da presença dEle, nós sermos conduzidos segundo a vontade dEle. Segundo a vontade dEle. Para que possamos conduzir este veículo, que é a nossa vida, de acordo com a vontade dEle. De acordo com a vontade dEle. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Porque sem a presença dEle, nós vamos conduzir o nosso veículo, nós vamos conduzir a nossa vida para qualquer lugar. Porque assim, outro dia eu ouvi uma frase assim: quando nós não sabemos para onde nós vamos, qualquer coisa serve. Qualquer coisa serve. E nós estamos falando aqui da sua vida. E aí eu pergunto para você: qualquer coisa serve para a sua vida? Não. Nós já passamos aqui, nós já falamos aqui, eu mostrei na palavra para vocês quem verdadeiramente você é. Você, mesmo você chegando aqui pela primeira vez, não conhecendo a palavra, hoje acredito que você entendeu um pouquinho quem verdadeiramente você é. Quem você é. Você é uma perfeição de Deus. O que vai mudar a sua história agora é quem você vai seguir. Se você segue a Cristo, o Mestre, o Senhor, ou você segue o sistema do mundo. O sistema do mundo. Se você permitir que a presença do Senhor esteja em você, esteja dentro de você, conduzindo você, você vai ser próspero ou não? Sim. Amém. Sim. Lembrando que prosperidade é quando nós falamos de prosperidade, nós não estamos falando apenas da parte financeira, porque muitas vezes nós falamos de prosperidade e as pessoas acham, já vem falar de dinheiro. Não é nada disso. Não é nada disso. A prosperidade é a ausência da necessidade. É a ausência da necessidade.
E quando nós falamos de ausência de necessidade, nós estamos falando que não vai faltar nada para você na parte financeira, nós estamos falando que não vai faltar nada para você na parte familiar, dentro da sua casa não vai faltar nada, e você não vai ter necessidade de nada, porque o Senhor, Ele vai suprir todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. E o principal de tudo isso, nós estamos falando de salvação. Tudo isso que nós estamos falando vai conduzir você à salvação. Quando nós falamos de salvação, nós pensamos logo em vida eterna, né? Nós que já estamos aqui há algum tempo, nós que já conhecemos a palavra, nós pensamos em vida eterna. Mas eu gostaria de lembrar vocês que quando nós falamos de salvação, quando nós falamos de vida eterna, ela já começou. Ela já começou. A sua vida eterna, ela começa aqui. Ela começa aqui. Cristo veio, pagou o preço pelos meus e os seus pecados. Amém? Amém. Muito bem. Ele já pagou o preço. Agora basta nós aceitarmos que o sacrifício dele sirva para cobrir a dívida que eu tinha no mundo espiritual e sirva para cobrir a dívida que você tinha no mundo espiritual. Uma vez que você aceita, a palavra diz que você é feito filho de Deus, né? Está lá em João 12, 1:12, né? Em João 1:12 está dizendo assim, ó: mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Então tudo isso que eu estou falando, a base está em Jesus. Para que você tenha parte de tudo isso que eu estou falando, você precisa estar em Jesus. Este é o segredo. Este é o segredo. A partir do momento que você está em Cristo e está em Jesus, você faz parte de tudo isso que eu estou falando. A partir de agora, a partir desse momento, o Senhor, Ele vai começar a usar você nos projetos dEle aqui na terra. O Senhor vai começar a usar você para que o nome dEle seja glorificado, porque as pessoas vão começar a ver a sua vida, aquilo que você tem passado. Você vai servir de exemplo para as pessoas. Hoje aqui eu usei algo simples na vida do Adriano, eu usei algo simples aqui na vida do Roberto, que muitas vezes passa batido no nosso dia a dia e nós não percebemos o que está acontecendo. Mas se eu, agora nesse momento, eu perguntar para o Adriano: Adriano, é um milagre você estar aqui hoje ou não? Vendo tudo que você já passou na sua vida, é um milagre você estar aqui hoje? Oh, meu Deus. É isso. Se eu perguntar, não quero perguntar para o Adriano, mas perguntando aqui para os pais e a avó do Adriano que está aqui, é um milagre ele estar aqui hoje ou não? E glorificando o nome do Senhor, porque hoje ele é co-líder de célula, está trabalhando na obra. Vigília, não falta uma. Está ali. Quando você quiser ver milagres, olha para a pessoa do seu lado. Ele é um verdadeiro milagre. Amém? Amém. Esse Deus que eu estou falando para vocês, que usou a vida de Noé para recomeçar, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus que foi buscar Moisés lá no deserto para libertar o povo dele no Egito. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que falou com Moisés lá no deserto. Eu estou falando do mesmo Deus. Esse mesmo Deus é o mesmo que estava ali, que a presença dele estava com Davi, quando ele encarou o gigante e venceu a batalha. É o mesmo Deus que nesse momento está aqui nesse lugar, é o mesmo Deus que está aí do seu lado, é o mesmo Deus que quer fazer morada dentro de você, para você, a partir de hoje, ser um vencedor. A partir de hoje, você começar a andar de cabeça erguida. A partir de hoje, você vai começar a romper os limites da sua vida, e as pessoas que estão do seu lado, crendo ou não, vão ter que ver que Deus é na sua vida. E as pessoas acreditando ou não em você, não importa. Porque o importante é o que Deus vai fazer, o que Deus já está fazendo na sua vida e o que Deus vai fazer na sua vida. Porque algumas pessoas aqui me conhecem já faz algum tempo,
Glória a Deus por isso, né? Algumas pessoas me conhecem e eu vou falar para vocês. Eu não tinha condições de nada, nem de estar aqui, nem de estar aqui. Oh, Deus. Mas o Senhor, Ele vai transformando. O Senhor, Ele vai transformando, Ele vai capacitando, Ele vai nos levantando, Ele vai dando novas visões. Deus é Deus e Ele faz, Ele usa da forma que Ele quiser. E eu não tenho dúvida que muitos do que aqui estão, em breve estarão aqui no meu lugar. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Tá? Eu estou falando de um Deus, do Deus de Elias, né? O profeta do fogo, né? Elias é aquele homem que certo dia ele orou dessa forma: segundo a minha palavra não chove mais. Elias, ele não falou em nome de Deus, em nome de Jesus, não, ele falou assim: segundo a minha palavra não chove mais. E não choveu. Eu estou falando do Deus de Elias. E esse mesmo Elias, um tempo depois, sendo perseguido por Jezabel, esse mesmo Elias fala assim para Deus: Senhor, mataram todos os seus profetas e não sobrou ninguém, só sobrou eu, e ainda estão tentando me matar. Nesse momento Elias estava com medo de morrer. Deus fala assim para ele: Elias, tem mais 7.000 que não se prostraram. Tem mais 7.000 que não se prostraram. Não olhe a aparência das pessoas. Não julgue pela aparência. Não julgue. Tem mais 7.000. Tem mais 7.000. Quantos devem ter aqui? Quantas pessoas devem ter aqui? Acredito que eu já vou profetizar, né? Que 100% desses aqui vão se levantar como servos de Deus. 100% desses que estão aqui se levantarão como Elias, se levantarão como Davi, se levantarão como Moisés, para mudar a história lá onde você está. Em nome de Jesus. Amém. O seu casamento vai ser outro, você vai ter uma família abençoada, os seus filhos serão diferentes a partir de hoje. Amém. Basta você se posicionar, basta você entender que o principal é Cristo na sua vida. Você precisa abrir o seu coração, deixar Cristo entrar na sua vida, e a partir de hoje, e tomar posse disso, porque Moisés, ele liberta aquele povo do Egito, ele liberta, mas aquele povo vem, e a hora que aquele povo está no deserto, nós percebemos que alguns deles queriam voltar para o Egito. E aí eu falo para você, o Senhor, ele libertou do Egito, da mesma forma que o Senhor, Ele já nos libertou. Nós precisamos nos libertar agora de nós mesmos. Amém. Nós precisamos nos libertar de nós mesmos. Vocês entenderam? Os limites que ainda nos impedem de prosseguir, de crescer, de ir para frente, está em nós mesmos. Nós precisamos acreditar que nós já estamos libertos. Você já tem direito a ter um casamento abençoado, você já tem direito a ter filhos abençoados, você já tem direito a ter um trabalho abençoado. Você já tem direito. Basta você acreditar, basta você crer. A palavra também diz que quando Jesus voltar, será que Ele encontrará fé na terra? E agora? Será que Ele encontrará fé na terra? E a palavra também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Aí dessa semana, o Douglas veio me fazer uma pergunta e a gente acabou dando risada. Porque a palavra diz que se nós crermos e obedecermos, nós comeremos o melhor desta terra. Muito bem. E assim, se você crer, se você obedece, você tem direito a comer, a viver o melhor que há nessa terra. Você tem o direito. Uma vez que você se torna filho, você é herdeiro. E se você é herdeiro, o seu pai
O nosso Senhor, Ele é dono de tudo isso que você está vendo. E você tem direito de pegar a sua parte. Você tem direito. Mas nós estamos falando aqui de guerra, tá? Não é porque a partir de agora nós estamos falando, eu estou falando aqui que você tem direito, é que você simplesmente vai lá, vai pegar a sua parte e o mundo espiritual vai ficar. Não. O mundo espiritual ele vai se levantar, porque ele não quer que você entenda, ele não quer que você creia, ele não quer que você acredite que você tem direito na sua parte. Ele quer que você viva assim mesmo, da forma que você está aí, ou pior. É isso daí. Mas você precisa se levantar, você precisa se posicionar de uma forma diferente de tudo aquilo que você tem feito até agora. Porque a forma que você tem vivido, a forma que você tem pensado, tem conduzido você até o momento que você está. E aí eu faço aquela pergunta que eu sempre faço: está bom assim? O seu casamento está bom da forma que está? O seu trabalho está bom da forma que está? Os seus filhos, são esses filhos, são essa forma de filhos que você sempre sonhou para você? É isso? É posicionamento. É posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Posicionar. E não aceite mais. Nós não podemos mais aceitar, né? Ainda outro dia eu disse aqui que nós temos que parar de comer comida requentada. Quando eu falo disso, eu estou falando do quê? Você não é um qualquer, né? Ainda hoje, entre os louvores, né? Foi falado que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E é isso aí. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos mais do que vencedores. Isso significa o quê? Quando eu entro em uma batalha, eu já entro para ganhar. A vitória é minha. A vitória é minha. Eu não estou dizendo que vai ser fácil. Não estou dizendo que vai ser fácil. Mas a vitória é nossa, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém? Porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Nós não somos nada. Nós somos apenas criaturas, que agora nós nos tornamos filhos, e como filhos nós fazemos parte da herança do seu Pai, Nós vivemos neste mundo, mas não fazemos mais parte dele. Então, o que acontece lá já não faz parte mais do que acontece aqui. O que eles bebem lá já não é mais a mesma bebida que nós bebemos aqui. O que ele come lá não é mais aquilo que nós comemos aqui. Em outros tempos, nesta hora, 8h30, né? 8h30 da noite, sábado, o que você estava comendo? Eu quero só que você pense. Qual era o alimento que você estava comendo há algum tempo atrás? O que você está comendo agora? A palavra. Nós estamos comendo vida. Nós estamos comendo agora, nós estamos nos alimentando de uma direção que Deus vem dando para cada um de nós, para nós fazermos a diferença na nossa casa, não só na nossa casa, mas na terra. Cadê os líderes do céu? Levanta a mão. Líder, quando eu falo líder, é co-líder, todos vocês. É isso aí. Quando nós falamos de líder de célula, agora é para vocês. Nós estamos falando que quem levantou vocês não foi o pastor, não foi o supervisor, não. Quem tem levantado vocês foi Deus. Amém? Amém. Deus tem levantado vocês, não para ser líder de células, mas para ser líder espiritual. Alguns serão líderes espirituais nessa cidade, outros serão líderes espirituais nesse estado, outros serão líderes espirituais no Brasil, e outros serão líderes espirituais no mundo. Amém. No mundo, em outros países. Nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos acreditar. Cadê o pessoal de Atibaia? Levanta a mão. Quantos anos lá em Atibaia, pastor? 5 anos. 5 anos. Em 5 anos em Atibaia. Atibaia já está, daqui a pouco vai dar o próximo passo para abrir uma igreja lá. Amém. Porque as pessoas já estão sendo levantadas aqui.
As pessoas já estão sendo levantadas. O nosso pastor, ele foi levantado para ficar apenas nessa igreja? Não, porque o Senhor ele já tem provado isso. Tem levado ele para Atibaia e para outros lugares também. E a obra já iniciou lá. E hoje nós temos pessoas aqui sendo capacitadas. E em breve, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida que aquilo que está acontecendo aqui hoje acontecerá em dobro lá em Atibaia. Porque a obra que o Senhor começa, Ele termina. Os soldados já foram chamados. Os soldados já estão sendo capacitados. Isso aconteceu em Jundiaí. Isso aconteceu em Jarinu. Isso está acontecendo hoje em Atibaia. E assim por diante. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer, porque o Senhor ele nos fez perfeito. A palavra diz que se lhe falta sabedoria para alguma coisa, você precisa pedir. Peça sabedoria para Deus e Ele vai derramar sabedoria sobre a sua vida. Se de repente você está com dificuldade, você não tem a visão daquilo que tem que ser feito, de como deve ser feito, peça para Deus. A sabedoria vem dele. E Ele vai derramar na sua vida. Ele vai começar a derramar sabedoria na sua vida. E você vai começar a agir de forma diferente. Você vai começar a entender as coisas de forma diferente. Você vai passar a enxergar as coisas de forma diferente. E tudo se fará novo na sua vida. Você ainda não atingiu aquilo que você gostaria de atingir, porque existe algo ainda na sua vida que você não sabe, que você ainda não entendeu. Porque a partir do momento que você entender, você vai chegar onde você gostaria de chegar, em todos os sentidos da sua vida. Você ainda não tem aquilo que você gostaria de ter, você ainda não atingiu aquilo que você gostaria de atingir, porque existe algo na sua vida que você ainda não entendeu. Você ainda não sabe. Peça sabedoria para Deus. Peça sabedoria para Ele. E Ele vai derramar na sua vida. E as pessoas não vão acreditar naquilo que vai acontecer na sua vida. As pessoas não vão acreditar. E a partir de hoje, eu gostaria que você saísse daqui nesta noite pensando em tudo isso, né, que saiu da minha boca aqui. Eu gostaria que você, a partir de hoje, começasse a pensar de forma diferente. Todos vocês, 100% daqui, 100%. A partir de hoje, olhe, comece a observar as coisas de uma forma diferente. Comece a observar as coisas de um ângulo diferente. Olhe diferente para as pessoas que estão à sua volta. Olhe diferente. Porque muitos daqueles, eles agem da forma que eles agem porque eles ainda não sabem. Jesus estava ali na cruz e Jesus, o que Jesus fala? Eles não sabem o que eles estão fazendo. Não sabem. Nós estamos aqui por algum motivo. O Senhor, pela misericórdia de Deus, Ele nos trouxe até aqui e Ele tem nos dado essa visão, Ele tem nos dado essa direção, para que nós possamos fazer a diferença. No meio onde nós vivemos. E que nós venhamos fazer isso de agora em diante, independente da sua idade. Não importa a sua idade, não importa se você tenha 15, 20, 30, 50, não importa a sua idade. A partir de hoje, vamos ser diferente. Eu quero que você, a partir de agora, comece a pensar naqueles projetos que você tinha lá no passado. Eu quero que você passe a pensar nos sonhos que você tinha lá do passado, quando você era criança. Você sonhava com uma família, você sonhava com um casamento, eu não sei qual era o sonho que você tinha. Eu quero que você traga de volta os seus sonhos. Porque o Senhor, Ele tem prazer em realizar os seus sonhos. Para mostrar que Ele é Deus na sua vida.
E não há nada impossível para Ele. De repente você me ouve falando essas coisas, você fala assim: Cláudio, mas você não tem noção, eu já estou com 60 anos. Não importa. O Senhor, Ele tem prazer em realizar e mostrar para você que Ele é Deus. E as pessoas que estão à sua volta, eles vão saber qual é o Deus que você serve. Amém. A palavra diz para nós pregarmos o Evangelho a todo tempo. E se necessário, fale. Como assim? Como assim? É para eu pregar o Evangelho a todo momento. E se for necessário, é para eu abrir a boca e falar. Porque é para nós pregarmos a palavra dele com as nossas atitudes, com as nossas mudanças, com as transformações que vai acontecer em nós, com as transformações que vai acontecer na minha casa. As pessoas, o mundo aí fora, ele está vendo você. Ele está vendo você. Você querendo ou não, você já passou a ser uma referência para eles. Você já passou a ser uma referência para eles. De repente você está chegando aqui, várias pessoas aqui estão aqui hoje pela primeira vez. Pode ser que amanhã você chegue lá no meio onde você vive, entre os familiares, entre os amigos, e as pessoas de repente vai falar para você: mas você foi lá na igreja de crente? Pode ser que as pessoas falem isso para você. Mas por que eles falam isso? Porque eles não têm noção. Eles não têm noção de quem é Cristo, do que Cristo pode fazer na sua e na vida dele. Ele não tem noção. Ele não tem noção disso. E é através das mudanças que irão acontecer na sua vida que ele vai entender. E em breve, o mesmo que criticou você, o mesmo que julgou você, é o mesmo que vai bater na sua porta pedindo conselho para você. É o mesmo que vai bater na sua porta pedindo ajuda para você. E você estenderá a mão. E em breve nós vamos ter que aumentar ainda mais essa igreja. Porque não vai caber mais. E o nome de Deus vai sendo glorificado na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. E o propósito dele vai sendo e o propósito de Deus, ele vai sendo concretizado na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida. E os meus filhos crescerão diferentes. Os seus filhos crescerão diferentes. E os nossos filhos terão casamentos diferentes. E os nossos filhos terão famílias, filhos diferentes. E com o passar do tempo, com a presença de Deus, com o poder dele, nós vamos conseguir fazer o mundo melhor. Eu não tenho dúvida disso. O mundo em que nós vivemos dá para ser melhor. A família onde nós vivemos dá para ser uma família melhor. Não permita mais que o passado tenha poder sobre a sua vida hoje. Não permita mais. Não permita mais. Não permita. A partir de hoje, nós seremos pessoas diferentes. A partir de hoje, nós seremos pessoas diferentes. As nossas famílias serão diferentes. Os nossos filhos serão diferentes. E o nome de Deus vai sendo glorificado. Amém? Vamos levantar. Vamos levantar.